Parlamentares e cidadãos se manifestaram pelas redes sociais expondo o caráter ditatorial da operação da Polícia Federal que atingiu Bolsonaro, membros das Forças Armadas e outros, a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e desmentindo as mentiras da velha imprensa. O deputado Carlos Jordi, líder da oposição na Câmara, disse: está ficando cada vez mais escancarados os planos do consórcio. A cada medida autoritária, mais narrativas montadas para dizimar a oposição. Estamos diante de uma grande trama de uma ditadura que se instalou prostituindo o conceito de democracia. O deputado Capitão Alberto Neto, vice-líder do PL na Câmara, disse: é mais uma operação da Polícia Federal sem nenhuma sustentação jurídica. Desta vez, em cima do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e seus aliados, com um argumento vazio de um possível golpe de Estado. É bom esclarecer que uma tentativa de golpe configura o uso de forças armadas e esse fato nunca existiu neste grupo de oposição. A democracia é livre e vamos sempre lutar por ela. Este governo se aproxima cada vez mais de ditaduras e age exatamente como elas. A Venezuela tornou a maior opositora de Maduro inelegível. Na Bolívia, a opositora chegou a ser presa. A Nicarágua persegue implacavelmente seus opositores e isso está acontecendo agora no nosso Brasil. A oposição vai continuar resistindo, nós não vamos nos entregar de maneira fácil. Vamos continuar trabalhando para voltar de novo ao poder e colocar nosso Brasil no rumo correto, no rumo da prosperidade, no rumo da democracia. O deputado Marcel Van Hatten afirmou: mais uma vez, as narrativas e as ilegalidades se impõem em decisões de Alexandre de Moraes. Aliás, o próprio ministro diz em sua decisão cumprida hoje que ele, sim, ele, é suposta vítima. Não só isso, supostamente a principal. Como pode, então, continuar atuando em tal processo no lugar de se declarar impedido de julgar o caso? Os inquéritos conduzidos ilegalmente por Alexandre de Moraes violam os princípios do juiz natural, da inércia, da ampla defesa e do contraditório e da imparcialidade. Também violam inteiramente o devido processo legal e uma série de artigos da Lei de Abuso de Autoridade, muitos dos quais prevendo pena de cadeia por vários anos. O consórcio STF-PT, porém, não se importa com isso, quer apenas acabar com qualquer oposição. Repito, qualquer oposição. Para os céticos, recomendo apenas que revejam os principais capítulos da história brasileira e universal. Eliminar a oposição é essencial para todo regime ditatorial. Esta prioridade está acima de qualquer escrúpulo, de qualquer lei e mesmo da Constituição. Para além das narrativas, portanto, o golpe nesse país já foi dado. O STF impõe sua ditadura armada no Brasil com apoio da cúpula da Polícia Federal de Lula. Quem se beneficia é o establishment corrupto e parasitário e, sobretudo, o projeto totalitário de poder do PT, bem aos moldes de suas inspirações comunistas e autoritárias mundo afora. Por isso mesmo, no Legislativo, deputado Arthur Lira, a prioridade máxima deve ser a instalação da CPI do abuso de autoridade do STF na Câmara e, no Senado, senador Rodrigo Pacheco, a abertura de processos de impeachment de ministros do Supremo. Urgente, já passa da hora de reverter essa ditadura e devolver a democracia, o Estado de Direito e a liberdade aos brasileiros. O economista Marco Sintra disse: duplo pensar. As buscas, apreensões, prisões e outras ações da Polícia Federal a mando do STF não me incomodariam se seguissem o devido processo legal. Se há crime, que seja apurado e punido seguindo o devido processo legal.
Vivemos a distopia orwelliana, onde tudo e qualquer coisa pode acontecer ao talante da vontade dos poderosos, sem avisos, sem processos públicos. Surpresas estampadas nos jornais disputam a atenção dos leitores com o futebol ou com o BBB. O povo pede explicações dos grandes irmãos, antigos aliados começam a questionar. A roda pode girar em qualquer direção, as inquietudes se aprofundam e as expectativas se radicalizam. Para tudo há limites, estão desafiando o destino. O deputado Abílio Brunini afirmou: democracia sem oposição é ditadura. Perseguir a direita, seus líderes e querer silenciá-la é a prova que a democracia está em risco. Não respeitar a Constituição é um golpe na democracia. O ex-deputado, delegado Francisquini, disse: misto de vergonha e tristeza com a situação do Brasil. Quando fui cassado de maneira totalmente arbitrária e inconstitucional, muitos se calaram. Só que a omissão é uma doença que se espalha em alta velocidade. Ontem afetou alguns, hoje milhares e no futuro bem próximo a todos. O deputado José Medeiros lembrou: as ações do ministro Alexandre não são inovações na história do Brasil. Do início da República para cá, a maior parte das ações de força foram exercidas no intuito de proteger o Estado de Direito e a democracia. As ações atuais possuem correlação muito parecida com o que já ocorreu no passado. Vejamos: teve deputado preso, teve preso político, jornalista preso, religioso preso, teve morte de preso político, teve juízo de exceção, teve inquérito ilegal, teve líder de partido preso, polícia bateu na porta do líder da oposição, teve perseguição a ex-presidente. Ao observar o passado e o presente, só mudam os personagens, a novela é a mesma. Poderia se chamar Renascimento. Renasce o autoritarismo, obscurantismo e a banalização da maldade. Minha solidariedade ao presidente Jair Bolsonaro, perseguição implacável. O advogado Misael Isidoro Belo desabafou. Quando o STF afirmou que era detentor do poder moderador, acharam exagero dizer que uma afirmação daquelas não poderia passar batido. Ninguém fez nada contra e hoje, de fato, a corte detém o poder moderador. Nem Dom Pedro II agia com tamanha irresponsabilidade e inconsequência. Pouco depois ele acrescentou: a Polícia Federal responde ao Ministério da Justiça, que responde ao Presidente da República. Foi noticiado lá atrás, em 2020, quais os delegados que acatavam o cumprimento de ordens ilegais da Corte. Nada foi feito, nem quanto a isso. Ter abaixado a cabeça e desistido de ramagem foi o começo do fim. O ex-senador Arthur Virgílio disse: estou vendo na Band News que o general Braga Neto teria criticado as Forças Armadas por não terem desfechado um golpe de Estado pouco depois da posse de Lula. Não sei se é verdade. De longe, sempre tive Braga Neto como um excelente militar. Mas digamos que ele tenha feito essa crítica descabida. Indago: a negativa das Forças Armadas não é prova cabal de que não houve tentativa de golpe? Não foi uma precipitação, então, prosseguir essa farsa de que estariam investigando a tal fajuta tentativa de golpe que não houve? Bolsonaro poderia comandar um golpe lá de Orlando, onde estava hospedado pelo lutador José Aldo Júnior. Só se o golpe fosse apoiado fisicamente por Mickey, Margarida, Donald. Super pateta. Que golpe é esse, conduzido por militantes decepcionados com os resultados das eleições, conduzido por agentes governistas infiltrados, a exemplo do general G. Dias e seus meninos? Bolsonaro, que vive no meio do povo, não vive viajando para fora do Brasil. Mas não é uma precipitação, uma flagrante injustiça lhe sequestrarem o passaporte?
tem 7 ministros de Lula pesadamente acusados de corrupção. E aí? Nada se diz, nada se faz, a justiça não viu? Eles têm direito a malversar o dinheiro público. E Valdemar da Costa Neto, que foi preso por porte ilegal de arma, o que teria ele com essa notícia do golpe? Ah, agora faz sentido. O revólver de Costa Neto era a arma do golpe. Homem perigoso está ali. 2 idiotas conhecidos meus me disseram que a arma de Costa Neto tem o efeito de várias bombas. Finalmente, a minuta do golpe sem assinatura imputada ao ex-ministro Anderson Torres não pode ter sido escrita por um serviçal do novo governo e colocada na mesa de Anderson? O deputado Maurício Marcon disse: hoje o defensor da democracia, Alexandre de Moraes, mais uma vez ordenou operações flagrantemente ilegais contra pessoas sem foro privilegiado que não estariam ao seu alcance constitucional e, pior, generais de 4 estrelas e ainda o ex-comandante da Marinha do Brasil. Vendo isso, sou sincero em dizer, como deputado eleito, que não existe bala de prata para parar tantos absurdos. E se um herói do Brasil, como é o general Augusto Heleno, está ao alcance do STF, quem sou eu na fila do pão para conseguir parar tamanha barbárie? Perante tamanhos abusos que vivemos, essa semana fomos a Brasília para retomar o teatro que virou o Congresso Nacional Teatro, pois em breve o STF deve fazer as leis do Brasil. Ou alguém tem dúvida que o PL da censura, que não conta com o apoio da maioria dos parlamentares, será aprovado pelo Supremo, sob a justificativa já utilizada em outros casos de omissão do parlamento? Gastaram-se milhões de reais do contribuinte para deputados irem a Brasília esta semana e, em meio a tudo que vivemos, votamos PLs como 402, que proíbe o uso de cerol em pipas, ao invés de votarmos leis que tentem pelo menos barrar tamanhos absurdos vistos hoje. Aqui quero lembrar que quem define a pauta é o presidente Lira, e deputados não têm interferência do que vai ou não ser votado. Os próximos capítulos da novela fantasiosa do golpe já estão escritos. Bolsonaro, que arrasta multidões por onde passa e desperta a ira do sistema, tende a ser preso, sob qualquer justificativa, por mais tênue que seja. A imprensa vermelha, financiada com dinheiro dos nossos impostos, repassados a ela pelo regime, comemorará, e o Brasil se colocará ao lado de países como a Venezuela e a Nicarágua, ditaduras consolidadas que perseguem a oposição e são muito amigas do atual presidente brasileiro, aquele que diz defender a democracia. O Brasil, da ordem e do progresso que sonhamos, morre a cada operação sem nexo e sem sentido promovida pelo STF. A deputada Júlia Zanatta apontou: a intenção é perseguir e extirpar a direita, como anunciado por Lula. O deputado estadual Gil Diniz disse: operações como a que vemos hoje visam aniquilar a oposição política ao regime de Lula e de seus companheiros. Tentam intimidar qualquer um que ouse criticar os que subjugam nosso povo. Deus nos ajudou até aqui. Façamos a nossa parte também. O senador Magno Malta divulgou um vídeo e disse: a recente ofensiva contra o Partido Liberal, na figura do seu presidente Valdemar da Costa Neto, a perseguição contínua aos parlamentares de direita e os ataques dirigidos ao presidente Bolsonaro configuram um padrão claro de perseguição que vai além de incidentes isolados. Essa série de ações evidencia uma utilização seletiva da lei com o objetivo de marginalizar e descredibilizar a direita no Brasil. E há quem acredite que estamos vivendo uma normalidade democrática. A deputada Amália Barros disse: querem destruir o presidente Bolsonaro, a direita, o Partido Liberal e tudo que se posicionar como oposição.
Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 31 meses, jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org.